Direito penal. Direito penal. Olha só, na última aula nós começamos a falar da culpa, né, o crime culposo, a falar especificamente da culpa própria e imprópria, tá? Só que, vamos dar uma revisada, vamos passar um pouquinho pelo dolo, a gente volta para crime doloso. Eu mencionei para vocês, no último bloco, que diferença de dolo e culpa é uma das coisas que mais cai na nossa prova, né? Eles querem, a nossa prova exige que a gente saiba, tenha total domínio de diferença entre dolo e culpa, tá? Isso é uma das coisas que cai muito, muito na nossa prova. Então, vamos trabalhar isso. Crime doloso, nós podemos dividir em dolo direto e dolo indireto, tá? Vamos fazer um esqueminha no caderno? Faz aí comigo. Ó. Aliás, vamos pôr só dolo. Dolo. O dolo ele pode ser dividido em dolo geral, dolo direto, dolo indireto, dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, dolo de terceiro grau, né? Pode ser chamado, nós temos várias, dolo colorido, várias classificações de dolo. Mas, para a nossa prova, basta a gente conhecer, pelo menos de acordo até o último edital, 2 dolos. Então, vamos dividir esse dolo em 2. Dolo direto e o dolo indireto. Nunca perguntaram, tá, pessoal, sobre especificamente esses termos, dolo direto e dolo indireto. Na preambular, não. Mas é bom saber dissertativa, para oral, e não acho que é muita coisa a mais aí para a gente entender, sendo que a gente vai usar, né, na segunda fase e na terceira fase. O dolo direto significa que nós temos a vontade do cara, né? Nós temos o querer do cara. O sujeito sai para roubar. Ele saiu para roubar. Ele quer o quê? Ele quer roubar. Então, ele tem o dolo de roubar. Nós falamos em crime doloso quando a gente quis, né? O dolo direto, quando a gente quis cometer o crime, tá? Então, o dolo direto, o sujeito quer, ele quer. Esse é o dolo direto, quando ele quer cometer o crime. Já o dolo indireto a gente vai dividir em 2. O dolo alternativo o dolo alternativo e o dolo eventual. O dolo alternativo e o dolo eventual. O dolo alternativo é aquele que o sujeito pensa, tanto faz, eu vou atirar nele e o que eu quero? Qualquer coisa. Ou mata ou morre. O sujeito atira e ele pensa, quero lesionar, né, lesão corporal, 129 do Código Penal, quero lesionar ou matar, 121. Tanto faz. O que acontecer para mim tá bom. O dolo é alternativo. Ou eu mato, ou eu machuco. Tanto faz para mim. Esse é o dolo alternativo. O dolo eventual é quando a gente não quer, mas assume o risco
de produzir o resultado. Então, o dolo eventual, nós podemos falar que o sujeito assume o risco de produzir o resultado. Tá? Ele assume o risco de produzir o resultado. Os principais que caem na prova, vocês têm que decorar, são esses aí, tá? O dolo direto, que é quando ele quer. Então, dolo direto. Ou seja, o sujeito quer. E o dolo indireto eventual. Dolo indireto eventual, tá? Que eu já vou colocar aqui eventual direto, tá? Eventual, eu já vou escrever logo o eventual. Porque vocês já entenderam que esse dolo eventual, ele está dentro do dolo indireto. Tá? Que ele não quer, ele assume o risco de praticar o crime, assumir o risco de produzir o resultado. Esses dois você tem que saber, tá? E esses dois, mais a culpa consciente, é o que mais cai na tua prova. Dolo direto, dolo eventual e culpa consciente, a parte geral, da parte geral do código, é o que mais cai. Fechou? Então, vamos lá. Então, nós já sabemos que o dolo é a vontade consciente dirigida a realizar a conduta, que é o dolo direto, ou aceitar realizar, que é o dolo eventual. Assume o risco, tá? Olha o exemplo para diferenciar os dois. Dolo direto, dolo eventual. Você vai colocar assim no teu caderno. Não vai mostrar. Se você tiver filho, não pode mostrar para o teu filho, porque é um palavrão, é feio. O dolo direto. No dolo direto, o sujeito ele pensa, ele olha para o cara e pensa, eu quero matar. Ele sai para matar, tá? Ele sai para matar. E ele está dirigindo o carro e ele pensa, eu vou passar por cima desse sujeito. Então ele quer, tá? Esse aqui é fácil, dolo direto é fácil, tranquilo, né? Aqui ele quer. Esse é o mais fácil de todos. Vou fazer com o outro, senão não vai caber. Agora que vem a pegadinha do concurso. Que é esse aqui que você, principalmente esse que você tem que saber a diferença. Dolo eventual e culpa consciente, tá? A culpa consciente. Tem a culpa inconsciente. Culpa inconsciente não, é extremamente raro cair. Mas dolo eventual e culpa consciente despenca. Aqui que você tem que entender a diferença. O dolo eventual, o agente, ele pensa, foda-se. Na culpa consciente, ele pensa, não vou nem ler, porque vai que, né? A mulher, o marido está em casa. Fala, o que você está assistindo? Não falou que era aula de direito, o professor só fala palavrão, né? Então, eu não vou ler. Então, ele pensa aqui, ó, no dolo eventual, e na culpa ele pensa, ou seja, eu vou dar um exemplo para ficar fácil. Ou, você pode pensar, danou-se, né? Ou dane-se. Mas o segredo é o seguinte, e realmente é mais ou menos isso. Quando o sujeito... Olha só, quando o sujeito está dirigindo um carro e ele está disputando racha, o que ele pensa? Numa via pública, cheio de movimento na rua. Ele pensa, eu não estou nem aí se eu atropelar. Estou disputando racha numa rua movimentada, se atropelar, atropelou. Eu quero é adrenalina, o que importa é a adrenalina. Se ele pensa assim, ele pensa, qual das duas opções? Foda-se, eu fodeu? Foda-se, se atropelar, foda-se.
Não é essa a ideia? Agora, imagine um sujeito que está dirigindo o teu carro. Está lá dirigindo um carro. E ele bebeu. Ele bebeu. Só que ele bebeu e ele acredita de verdade. Presta atenção nessa parte, pessoal. Isso causa muito erro. A TV que vocês assistem ensina errado vocês. Porque ela fala, o cara bebeu é dolo. Todo mundo, assim, muita gente que fica assistindo esses programas aí, essas coisas, só passa desgraça, eles aprendem lá com um professor de direito que tem lá na reportagem, lá nos programas, que bebeu, atropelou é dolo. É simples assim, bebeu, atropelou é dolo. E não é bem assim que funciona. Não é bebeu, atropelou é dolo. Se você beber e atropelar, você vai querer ser preso por dolo? Você vai querer ser preso por uma pena aí de 6 a 20 ou, de repente, de 12 a 30? Ou você prefere até 3? Para você, você vai falar, olha, para mim é culpa. Porque pimenta no ânimos furandi dos outros é refresco, né? Então, mas, não é bem assim, pessoal. Quando o sujeito bebe, e se a tua prova colocar aí, ela vai colocar que esse sujeito, quando ela quiser culpa, ela vai colocar dessa forma. O sujeito acreditava sinceramente que o resultado não iria ocorrer. Isso é escrachado. Pode a prova falando assim para você. Pode colocar culpa, que é isso que a gente quer, tá? Acredita sinceramente. Eu bebi, estou dirigindo, eu sei que eu vou chegar em casa tranquilo, eu vou tomar cuidado. Estou bêbado. Estou dirigindo devagar, tomando cuidado. Acredito sinceramente que o resultado não vai ocorrer. Aí, só que eu não vejo lá, saiu no escuro uma pessoa e matei. Dolo ou culpa? Neste caso, se eu acredito sinceramente que o resultado não vai ocorrer, aí é culpa consciente, tá? Não é porque bebeu que está caracterizado o dolo. O STF já decidiu isso, viu? Agora, racha, disputa de corrida não autorizada em via pública, aí também está pacífico, dolo eventual. Aí é dolo eventual. Racha, dolo eventual. Beber e dirigir não significa que é culpa. Que é dolo. Pode ser dolo, mas também pode ser culpa. Tá? Tem que analisar. Acredita sinceramente que o resultado não vai ocorrer. Aí é culpa. Espécies de dolo, nós já estudamos, né? O dolo direto, determinado, imediato e incondicionado são sinônimos. Bom para uma segunda fase ou terceira fase. Aqui é quando o cara quer a produção do resultado. Dolo indireto ou indeterminado, que é o eventual, pode ser eventual alternativo, no caso a gente vai estudar eventual, são consequências possíveis, ou seja, o sujeito ele não quer matar, mas ele assume o risco. Ele pensa, tô nem aí, o que importa é a adrenalina. Já o crime culposo, o agente ele não quer cometer o crime e nem assume o risco, mas ele acaba agindo, ele dá causa ao resultado com imprudência, com negligência ou com imperícia, tá? Essas três são importantíssimas, essas três características para a caracterização da culpa. Então, na tua prova, podem perguntar, como já colocaram, a imprudência, a negligência e a imperícia são características da culpa. Elementos do crime culposo. A conduta tem que ser humana, lógico, animal não comete crime. Essa conduta humana tem que ter uma violação de um dever de cuidado objetivo, ou seja, vai violar um cuidado que deveria ter sido tomado, mas o cara, por bobeira, não tomou. Né? Ele agiu com uma imprudência, ele não quis nem assumir o risco, mas ele acelerou um pouquinho a mais. Mas acelerar, se o cara está acima da velocidade, atropelar alguém e mata, não é dolo, professor? Não. Acima da velocidade é uma infração administrativa, não quer dizer que é dolo. Tá? Isso aí é uma multa que ele vai tomar, isso é administrativo, não significa que é crime. A questão é, ele quis?
porque ele era 60 e ele estava 70, atropelou, significa que ele quis? Significa que ele assumiu o risco? Não. É a mesma coisa, a prova ela tem que colocar, e assim na vida real também, mas é difícil você analisar esse ponto, né? Você não vai chegar lá no momento e ver a mente do cara e entender se ele acreditava sinceramente que o resultado não iria ocorrer, ou se ele pensou, ó, pode acontecer, mas também não estou nem aí. Isso tem que ser analisado. Então, imprudência é uma ação, ou seja, andou acima da velocidade, mas ele achava que não ia acontecer nada. Negligência é uma omissão, uma falta de cuidado. Eu não troco os pneus do carro para poder viajar. E a imperícia, o nome já diz, né? Ele não tem conhecimento técnico sobre aquilo, só que ele acredita que vai dar certo. Por exemplo, eu sou atirador e eu peço pro Cláudio ficar encostado na parede com uma maçã na cabeça. Eu falo, não se mexe que eu vou acertar ele numa boa, não se mexe. Aí eu pego o fuzil aqui, miro e pum, vai bem na testa. Só que eu acreditava, poxa, sou atirador, eu acreditava sinceramente que jamais ia acertar a testa dele. Eu sempre dá certo, eu sempre atiro direito. Só que dessa vez deu errado. Poxa, nesse caso, aí é a culpa, tá? Agora, vem um sujeito que nunca atirou. Nunca, nunca. Ele nunca atirou na vida. Ele fala, fica aí, fica paradinho, que eu não vou fazer igual ele. Aí ele mira, ele pensa, não atiro, mas o que importa é a emoção. Pá! Ele fala, o que importa é a emoção. Se acertar na cabeça, acertou. Eu não quero, mas se acertar, não posso fazer nada. Aí é dólar eventual. Outro elemento, resultado naturalístico involuntário. Ou seja, o resultado que realmente acontece não era querido por mim, né? Ele foi involuntário. Nexo entre a conduta e o resultado, óbvio, o resultado precisa ter acontecido, mesmo que involuntário, precisa ter acontecido por conta da minha conduta. Previsibilidade objetiva era previsível, qualquer pessoa comum notaria que era possível acontecer, né? Estou atirando, eu sei atirar, já ganhei vários campeonatos, mas eu acredito que eu não vou errar. Mas pode ser que eu erre? Pode ser que eu erre. Tipicidade tem que estar descrito na lei. Tem que ter a previsibilidade da culpa no crime. Homicídio. Eu matei o cara, não queria nem assumir o risco, mas agi com uma imprudência, negligência ou imperícia. Existe homicídio culposo? Existe. Então, eu respondo homicídio culposo. Existe furto culposo? Não. Não tem como eu subtrair uma coisa que, eu furtei, mas eu não queria. Então, não tem tipicidade. O crime culposo, imprudência é uma ação, negligência uma omissão, e imperícia, o cara não é perito para aquilo, ele vai no hospital muito ruim, né? Por exemplo, não vou falar nome do hospital, e aí ele faz uma cirurgia plástica, que é colocar um narizinho, e o nariz é colocado no lugar errado. Espécies da culpa. Culpa consciente, o agente prevê o resultado que ele não quer e nem assume, acreditando sinceramente, decorem isso, copia no caderno, isso aqui é a culpa. Acreditando sinceramente que o resultado não irá ocorrer. Tá? Isso aqui vai estar na tua prova. Aí é culpa. Se não tiver, se ele pensou, tô nem aí, vamos, a emoção, aí é dolo eventual. E a culpa inconsciente, o resultado, apesar de ser previsível, a gente não prevê. Exemplo da culpa consciente para culpa inconsciente. Culpa consciente, eu atiro, o exemplo que eu dei, eu atirei achando que não iria acontecer, mas todo mundo sabe, poderia acontecer, né? Ele prevê o resultado e acredita sinceramente que o resultado não irá ocorrer, certo? A culpa inconsciente, o agente ele não prevê, é previsível. Por exemplo, eu penduro a maçã ali na parede e vou atirar. Só que eu tô num prédio. Olha que viagem comigo. Tô num prédio muito alto, não tem prédio nenhum para lá, é só mato. E aí eu pego e pau na maçã. A parede era de drywall. Nem eu sabia, mas é muito alto. E o projeto ia cair no mar. Aqui é mar.
Só que nesse momento, e o prédio é vazio, tá só eu. Só que eu achei que era só eu. Nesse momento, um cara pulou do prédio. Um prédio nem era tão alto, nem é muito. Ele só pulou porque ele ia flutuar. Sei lá por que ele pulou. Ele pulou e o projétil bem na cabeça dele. Ah. Pô, era previsível, alguém podia pular, eu não sabia. Né? E é horrível, meu exemplo, horrível. Mas, sei lá, o do coco, eu gosto do coco. O cara, eu estou numa ilha deserta, uma ilha 2 metros por 2 metros, assim, quadrado, no meio do nada. E coco não, vamos mudar para jaca, que é maior. Eu subo no pé de jaca, porque eu quero uma jaca que está lá, e eu começo a balançar o galho e a jaca cai bem no mar. Nessa hora tinha um mergulhador saindo. Não tem nem terra, quilômetros, só tem uma ilha 2 por 2 quilômetros só mar. E nessa hora sai o mergulhador bem na hora que a jaca cai na cabeça dele, o mar. Tá? É a culpa inconsciente. Azar, porra. Espécies de culpa, nós temos a culpa própria, que é a propriamente dita, quando a gente não quer nem assumir o risco, mas ele produz resultado por imprudência, negligência, imperícia, que nós já vimos. Nós temos a culpa imprópria, que nós estudamos lá que é a culpa também por equiparação, assimilação ou extensão. Neste caso, é aquela que o agente, por erro evitável, imagina que certa situação, que de fato, que se ela se presente, ela excluiria a ilicitude. Esse caso é chamado de discriminante putativa. Né? O agente ele provoca intencionalmente determinado resultado, né, causando um resultado típico, mas responde por culpa. Olha que interessante. Que isso está previsto no artigo 20, parágrafo 1º, na segunda parte. Esse erro evitável, esse caso de erro evitável, ou inevitável, né? Aqui no caso da discriminante putativa, o sujeito ele imagina uma situação que, se realmente fosse essa situação imaginária, ia ser uma excludente de licitude. Por isso é chamado de discriminante putativa. Né? Putativa, é imaginária. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui em casa, aí chegou, sei lá, quem que chega? Chega o Cláudio, sempre é o Cláudio, né? Vou botar o Cláudio. Chegou o Cláudio aqui, ele fala assim, ô Eric, tem um cara aí fora perguntando de você e ele falou que vai te pegar. Vai pegar? Deve ter sido um cara que eu prendi, você é doido? Melhor sair ligeiro. Chega outra pessoa, meu outro primo, ô mano, tem um cara, o Eric, tem um cara aí fora que ele falou que vai te pegar. Então tá bom. Chega mais 2, ó, o cara aí fora vai te pegar. Falando, tem um cara querendo me matar aqui fora. Aí, um determinado momento, eu saio para... Tá tudo fechado, né? Para que eu vou sair para rua? Tá tudo fechado, esse lockdown. Sei lá. Saio para não fazer nada. Saio para poder participar do exemplo aqui para vocês. Aí eu saio e falo, tô aqui tomando um ar, com máscara, tá na pandemia. E aí eu vejo um cara vindo na minha direção, do jeito que os caras falaram, correndo, com a mão no bolso. O cara vai me matar. Errou, é agora. A hora que ele chega, que ele está chegando, eu saco e pô, na cabeça. Só que ele ia tirar do bolso, ele ia me trazer uma máscara de presente junto com álcool gel. Só que eu acreditava que o cara ia me matar, não sabia que era uma máscara e um álcool gel. Né? Tanto que o álcool gel era esse aqui, e a máscara não sei onde está. Aí morreu. Só que, se realmente existisse a situação que eu imaginei, ele ia me matar. O que ia acontecer se realmente fosse? Legítima defesa. Só que, como não existe, aí a gente tem que se perguntar, era evitável ou inevitável? Se você entender que era inevitável, qualquer um faria a mesma coisa. Exclui o dolo e a culpa, por nada responderá.
Era evitável. Se ele esperasse, se ele reparasse um pouquinho mais, ele ia ver que não era arma, ele tivesse um pouco mais de cuidado, ele ia entender que poderia ser qualquer outra coisa, ou ele ia ver que realmente era um álcool em gel e uma máscara, e não uma arma. Aí ele responde, aí exclui o dolo e responde por culpa se o crime admitir. Existe homicídio culposo? Existe. Então, homicídio culposo. Fechou? Vou voltar daqui a pouquinho para a gente ver mais, que hoje nós vamos empolgar. Vamos embora. Tchau.